O princípio da substituição de Liskov afirma que uma classe base deve poder ser substituída pela sua classe derivada sem alteração no comportamento final. A instância de uma classe base deve permitir a sua substituição por instância de classes derivadas, sem que necessite realizar qualquer alteração no código. Se eu tiver uma classe derivada de uma classe base, essa classe ela deve ter, no mínimo, os mesmos membros públicos da classe base. E esses membros devem ter a mesma assinatura. Também deve ter o mesmo comportamento ao serem chamadas. O princípio LSP é aplicado quando existe um comportamento de herança, onde temos uma ou mais classes derivadas herdando de uma classe base. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma classe funcionário, que tem duas propriedades, nome e cargos. Temos aqui um construtor funcionário que recebe aqui como argumento nome e cargo e define os valores de nome e cargo criando um objeto do tipo funcionário. Também temos a classe aqui gerente, que herda de funcionário. Aqui essa classe ela usa um construtor da classe base para passar os valores do nome e do cargo como argumento. Definido aqui também o método calcular salário, onde ele recebe o salário do funcionário, como o funcionário e o gerente. Ele tem internamente um bônus de R$ 3.000, então ele vai somar o salário com um bônus e retornando esse valor. Temos aqui também a classe vendedor, que herda também da classe funcionário. Também usa um construtor da classe base, usando a palavra-chave base, passando os argumentos passando os mesmos argumentos, nome e cargo, para criar um objeto do tipo vendedor. Tem um método também calcular salário, só que o salário do vendedor é calculado com base no salário fixo de 1.500. E, da mesma forma, ele vai somar o salário com comissão e retornar esse valor. Aqui temos a classe Programs, pode ver que ela está quebrando o código. Basicamente, ela tem a classe base funcionário, chamada de funct1, recebendo a referência do funcionário e armazenando uma nova instância de gerente com os argumentos nome e cargo. Da mesma coisa acontece para o vendedor com a classe funct2. Ao tentar calcular o salário de gerente e vendedor usando a instância, o código quebra. Da mesma forma, tentando calcular o salário do vendedor, porque ele está violando aqui o princípio LSP. Porque quando eu substituir a instância de funcionário por instância da classe derivada, esse código quebra. Para corrigir isso, nós vamos incluir na classe base um método virtual. Vamos incluir um método público chamado virtual, um método público virtual, do tipo double, chamá-lo de calcula salário. Ele vai receber o valor do tipo double, salário, e deixar a implementação apenas retornando o nosso salário. Return salário. Assim, eu tenho um contrato para calcular o salário que está retornando o double, que é o nosso salário. Na classe gerente, vou sobrescrever o método override que está sendo herdado. Override, ok, agora sim. Que está herdando, assim a classe derivada está estendendo o método calcular salário, mas o comportamento não foi alterado. Ele recebe esse double e retorna o salário. A mesma coisa eu vou fazer para a classe vendedor. Override. Sobrescrever no nosso override.
Voltando aqui no programa, opa, o código não está mais quebrado. Consigo acessar o método calcular salário da instância funct 1 e 2, que é do tipo funcionário, aonde está armazenando aqui os valores dos salários do gerente e também do vendedor, dando um F5. Então, agora ele retorna os valores correspondentes. Isso agora está aderente ao princípio LSP, ou seja, as classes derivadas elas estão expressando o mesmo comportamento que foi definido na sua classe base.